Ô, Rafa, mas pegando essa pergunta aqui do Erlon, que ele fala o seguinte, né? Quando a gente tem aqui primeiro semestre, olhando para o passado recente, a gente teve principalmente, eu acho que no Brasil e no mundo, né? As empresas de energia, vamos dizer assim, que entra muito petróleo se destacando. E olhando para restante de 2022 até para 2023, e depois dessa notícia agora da China, né? A China reabrindo, enfim, será que commodities continuam performando? Até aqui, de novo, a gente estava discutindo hoje, porque as empresas de commodities, lógico que isso não vai durar para sempre, mas o momento tem sido muito bom, né, operacionalmente. Então, a pergunta é justamente essa. Até a gente estava, hoje eu estava lá com o Andrei Nuzzi no evento dele, muito bacana, o dia inteiro, porrada de macro alocação, Markovics, falamos de tudo, né? Foi uma baita aula. E a gente falando um pouquinho sobre isso também, né? Para quem acompanha um pouco daquela metodologia de Factor Investing, o setor de commodities está no momento positivo, né? Então, assim, são o setor do momento, né? Momento de expansão de earnings, expansão de lucro, né? Enfim. E aí a pergunta do Erlon é justamente isso, né? Lógico, dentro você pode concordar, discordar, mas será que commodities continua ou começam a entrar outros setores também, olhando para daqui até o final do ano, 2023, né? Não, perfeito. Eu acho que para responder essa pergunta do Erlon, a gente precisa entender que talvez a resposta esteja embutida na própria pergunta que ele fez. A gente tem, principalmente pessoa física, né, esse preceito de querer comprar o que está caindo. Ah, tá caindo porque já bateu em um determinado patamar e se voltar para lá eu vou ganhar X, Y ou Z. E muitas vezes a gente não se atenta às variáveis do porquê aquilo ali está caindo, né? Que não está linkado a simplesmente uma dinâmica de mercado em si, orgânica, né? E sim por fatores exógenos que acabaram trabalhando como catalisadores ou proxies para isso, né? No sentido de, pô, um aumento de taxa de desconto, que consequentemente drena muito valor dessas non-profitable tax, por exemplo, ou até mesmo de setores que, apesar de terem fluxos de caixa mais ativos ao presente, são muito sensíveis em termos de rentabilidade, né, como varejo, como o próprio construção civil. Então, para responder a pergunta do Erlon, né, não esquecendo disso, depois a gente pode linkar em outras frentes, a gente tem que ver o que é que está performando para imaginar o que é que vai seguir performando. Né? A partir do momento que você me diz que o que está subindo é commodity elétrica, você vai se expor a um cenário de tentar caçar um topo nisso e eventualmente dizer que agora não é mais isso que o mercado vai continuar comprando, e sim algumas outras teses que estão justamente na contramão disso tudo. É óbvio que as grandes porradas estão justamente nessas inflexões de ciclo, né? De você entender e conseguir, né, parametrizar e quantificar, na verdade, quando de fato você está exposto à melhor oportunidade do mundo, apesar do price action não estar jogando a seu favor. Quando a gente olha para a commodity como um todo, eu acho que é importante a gente fazer um destrinche aqui. Você já vê commodities metálicas sofrendo bastante nas últimas semanas, né? Muito ao contrário do que o que a gente se depara em termos de dinâmica para o setor de oil and gas em si, que, na minha opinião, já deixando esse spoiler aqui, deve continuar performando muito bem, ainda que a gente veja algum tipo de queda, até de uma ordem de grandeza não desprezível, aí, de 15%, 20%, 25% para o preço spot em si. É óbvio que a gente precisa se pautar pelo preço do que as curvas de contrato futuro estão precificando, né, para tentar precificar essas empresas, mas quando a gente olha principalmente a grande parte dos modelos de sell side, a gente tem uma precificação, ou até mesmo relatório de reservas, né, certificação de reservas e teórica precificação dos campos, uma curva que já é pragmática, né, no sentido de não precificar até o que o mercado mostra em tela hoje. Mas, enfim, tudo, dito essa resposta previamente respondida, eu acho que a gente precisaria pensar o seguinte, entender qual é o fator macro que pode ser usado como, mais uma vez usando esse termo, catalisador para que a gente volte a repensar essa alocação setorial, né, e, consequentemente, tendemos a nos expor a outros setores, né, e não o que o mercado vem comprando atualmente. E nessa linha de raciocínio, cara, a gente precisa pensar nos juros, só nos juros, né? Não único exclusivamente no que o BC está colocando em termos de Selic terminal, né? E sim o que a curva está precificando e quando ela vai começar a ceder teoricamente, arrefecer em termos de expectativa para os próximos vencimentos, né? Hoje, na verdade, no último comunicado do BC,
ainda se parou bastante, né? Essa ideia de que o topo de ciclo de fato viria ali no 13,25 e foi até isso que fez a Bolsa performar muito bem, né? Há cerca de um mês e meio atrás. Porém, contudo, todavia, hoje a gente já tem um DI 23 que está precificando 13,45. E será que, vendo, né, o movimento do Banco Central para as últimas reuniões do Copom, de sempre atender o que o mercado pedia, será que se o mercado não puser nessa curva algo em torno de 13,5, 13,75, eles não vão dar de novo o que o mercado está precificando? Eu literalmente não sei, mas a gente está aqui justamente para conjecturar alguns tipos de cenário e sensibilizar o que vai ser proxy para a performance em outros setores em si. Então, uma hora ou outra esse ciclo vai virar. Eu acho que tá dado isso, né? E antes eu fazer qualquer tipo de dar qualquer tipo de resposta ou tentar, enfim, entrar em alguma linha de raciocínio aqui um pouco mais convicta, eu acho que o que eu tenho para te dizer é segue acompanhando essa variável de juros e como a curva do Brasil está consequentemente se comportando, porque a partir do momento que a gente tiver uma cena um pouco mais positiva, que de fato daqui não passa o cenário de juros, a gente vai ver esses setores mais sensíveis à perpetuidade, como varejo, como techs até em si. Texas a gente poderia abrir até uma lacuna aqui, né, de performance para os Estados Unidos, que talvez se exponha num ciclo um pouco mais longo, né, do que o que o Brasil está predisposto atualmente, mas certamente a gente vai ver o mercado precificando uma melhora nessas ações muito antes disso ser respingado nos balanços, tá? Ô Muito Marco, bom. posso só complementar um pouquinho, um ponto? Pode, deixa eu só jogar uma pergunta aqui também para você complementar, que é a pergunta do Edmar, não necessariamente respondendo ele agora, a gente deixa aqui depois responde você, Edmar. Mas eu escutei uma palavra que eu não sei se ela existe, e eu não sei se vocês já escutaram, mas eu gostei e eu vou começar a usar. Será que não está na hora agora de a gente selecionar aquelas empresas, porque crescimento, entre aspas, tecnologia, não foram bem, né? Principalmente lá nos Estados Unidos. E aí você fala assim, pô, agora eu vou comprar uma empresa de dividendos. Acho que o investidor de dividendos ele não fica tradando, né? Ele vai fazendo aquela alocação de longo prazo. Mas será que aquelas empresas que possam ter um crescimento esperado, satisfatório, associado a um dividendo muito bom, não necessariamente de 20%, 30%, mas um dividendo muito saudável? Então, eu escutei essa palavra, não sei quem usou, mas eu vou começar a copiar, que são empresas de crescidendos, né? Ou seja, não é um crescimento bom, saudável, esperado, mas também que pode entregar um dividendo também bom, né? Então, Andy, eu queria que você complementasse, mas depois, Edmar, a gente volta aqui para a sua pergunta, que acho que foi um pouco mais Estados Unidos e menos Brasil, talvez, tecnologia, né? Mas manda bala, Andy. Não, perfeito. Não, eu só ia colocar um ponto, é que a gente teve, para mim, o que foi mais danoso foi a velocidade da aceleração da curva, né? Que fez com que nosso segundo semestre do ano passado ele fosse praticamente pro chão. E eu acho que é importante para o investidor também ter em mente que muito provavelmente a gente não vai ter uma desaceleração na mesma velocidade, né? A gente deve ir acompanhando principalmente dados de recuperação econômica e até uma paridade com o cenário lá fora. Mas eu gostei desse termo também, crescidendos é um termo que eu não tinha ouvido ainda e eu gostei, faz sentido. E, cara, boa fórmula, né? Eu acho que, de certa forma, você está exposto a empresas que estão com uma... Crescidendos foi a Luiz Barsi que falou. Boa. Você está exposto a empresas aí que estão, né, com uma posição de dívida saudável, gerando caixa, né, conseguindo ganhar mercado e ainda distribuindo bem, pô, com certeza absoluta, você está numa alocação interessante, né? Mas eu concordo com o Rafa também, eu acho que a gente tem alguns setores que você pegar essa inflexão, né, de juros e principalmente de inflação, né, porque poxa, isso pode gerar margem, né, na veia, dependendo do setor, podem dar aquelas porradas e que a gente está nesse... Se não tá muito próximo de chegar nesse patamar e conseguir surfar aí belas altas em alguns ativos que
operacionalmente eles estão bem, estão rodando, só que se você pegar os concorrentes desses players, eles estão muito piores e perdendo o mercado com menos fôlego. Então, são empresas... O meu amigo Thiago Ribeiro falou isso, né? São empresas boas no momento ruim e que está ruim para todo mundo, né? Não tem como fazer mágica, mas já vai passar e elas vão se destacar. Então, eu concordo muito com o Rafa, acho que ele foi feliz nessa pontuação. Acho que a gente está muito próximo de pegar essa inflexão. Agora, tem um fator aí que é a eleição, né? De fato, até pela bipolaridade que a gente tem hoje política no Brasil, isso pode fazer com que um setor ou outro tenha uma performance completamente diferente pós-outubro, né? Então, para o investidor também, pondere bem os cenários aí, né? Vai alocando aos pouquinhos, mas eu acho que a gente está numa assimetria, na minha visão, hoje, tem ações com uma assimetria de 20%, 30% de downside para 400% de upside, né? Isso é loucura. Boa.